Lateral esquerdo novo chegando, time provável para quarta de Libertadores em jogo decisivo e também Corinthians derrota empresário na justiça. Vamos falar e fazer um mistão de Corinthians aqui de informações para vocês, beleza? Vamos comigo. E aí, sofredor, e aí, sofredora, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Sérgio, vamos para mais um vídeo aqui do canal Visão Alvinegra, trazendo todas as notícias requintadas aqui para você, tá? Tudo juntinho, tudo misturadinho, para você saber de tudo que tá acontecendo no mundo Corinthians, beleza? Não esquece de já deixar o seu like, se inscreve aí para não esquecer depois, tá? Porque tem muita gente que vê o vídeo, mas acaba não se inscrevendo. Se inscreve aí, deixa o like, depois dá uma olhada também nas nossas redes sociais, porque tá rolando muito conteúdo da hora, beleza? Mas falando aqui sobre o que importa, né? Começar com uma notícia a mais importante, né, eu acho, da semana. O Corinthians, ele contratou o lateral esquerdo Fabrício Andileri, ex-River Plate, que jogou muito com aquele time multicampeão do Marcelo Gadiardo, tá? Ele jogou no time do Borré, jogou no time do De La Cruz, era aquele time lá que encantou a América, que ganhou título em cima do Boca, enfim, o Andileri fazia parte daquele elenco, tá? E o Corinthians chegou a um acordo de empréstimo de 1 ano com o Getafe da Espanha pelo atleta, tá? O Andileri, ele chega, na verdade ele já chegou em São Paulo para poder fazer os exames e deve ser anunciado a qualquer momento, tá? Inclusive no dia de hoje, depois desse vídeo talvez. Então o Andileri, ele chega para, na minha visão, ser titular desse elenco, tá? Porque o Hugo, não tenho nem palavras para descrever que tipo de atleta é esse. O Hugo, que era lateral reserva rebaixado do Goiás, eu sempre lateral esquerdo reserva do Goiás rebaixado. Porque eu fico incrédulo de ter que falar isso toda vez sobre o Hugo, porque o time do tamanho do Corinthians tem um lateral desse nível, é muito triste, tá ligado? Então o Andileri, ele chega com esse perfil de vestir a camisa e jogar. Não deve jogar, obviamente, na Libertadores nessa quarta-feira, mas acho que pro mata-mata do Paulistão ele já deve sim estar disponível, tá? Falando um pouco mais sobre o atleta, as características dele. O Andileri, ele é um lateral que se destaca principalmente pela quantidade de chances que ele consegue criar durante o jogo, tá? Ele é um lateral que tem profundidade, que chega até a linha de fundo, que sabe fazer o que quase nenhum lateral do elenco sabe, que é cruzar direito, tá? Então, ele tem essa qualidade, ele é canhoto, obviamente, por ser lateral esquerdo, ele não usa muito a perna direita dele, então é realmente um lateral que só vai pro fundo, tá? Também se destaca, é decente na questão defensiva, ele não deixa muito a desejar, tem uma média boa de interceptações, desarmes e roubadas de bola, como o SofaScore diz, tá? Se você pegar os números dele pelo River Plate. Na Espanha ele não jogou, tá? Ele ficou 9 meses sem atuar até agora na Espanha. Ele ficou sendo preterido lá no Getafe, mas a gente está fazendo uma análise aqui de pelo menos como foram as performances do jogador durante os anos na sua carreira, né? A gente está fazendo uma análise macro aqui da maioria dos jogos, não só de, por exemplo, de como ele atuou lá na Espanha, já que ele foi preterido, tá? E eu vi algumas pessoas na internet falando, nossa, esse cara não jogou no Getafe, ele vai jogar no Corinthians. Cara, são questões totalmente diferentes, são contextos diferentes, tá? Não é porque ele não jogou lá numa La Liga que ele não pode jogar aqui no Corinthians. Quantos bagres, quantos jogadores que não deram certo lá na Europa, que voltaram para cá, para América do Sul e jogaram bola pra caramba? O que não falta é exemplo, vocês mesmos sabem disso. Então, para as pessoas, para os corintianos principalmente, que comentam isso de que se ele não jogou no Getafe, ele não pode jogar no Corinthians, eu peço que vocês deem pelo menos uma chance de ver o cara em campo, porque se você pegar, obviamente não dá para analisar o cara só pelos highlights, mas se você pegar alguns lances do Andileri, tanto ofensivamente quanto defensivamente, dá para ver que é um jogador decente e que está muito acima dos outros que a gente tem aqui no elenco, beleza? Então, o Andileri chegou aqui em São Paulo, está realizando os exames, deve ser anunciado a qualquer momento, e finalmente temos um lateral esquerda novo no Corinthians, tá bom? Agora, falando sobre o Corinthians na justiça com os credores, com os empresários. É um assunto delicado, é um assunto chato, mas é preciso ser falado. O Corinthians, ele finalmente, é uma boa notícia, acredite se quiser, o Corinthians, ele ganhou do André Curi, sabe o André Curi, empresário? O Corinthians ganhou
do André Cury na justiça, naquele processo que o André Cury tentava bloquear a entrada do RCE no Corinthians. O que é o RCE, para quem não está sabendo? O RCE é um processo que bloqueia todas as cobranças dos credores durante um período de tempo. Então, vamos lá. Durante 60 dias, nenhum empresário pode cobrar o Corinthians durante aquele período. Nenhum empresário pode bloquear as contas do Corinthians durante aquele período. Ou seja, o Corinthians, durante uma faixa determinada de dias, consegue se organizar financeiramente para poder pagar esses empresários, pagar essas dívidas, parcelar elas, enquanto não tem as suas contas bloqueadas, fazendo com que o fluxo de caixa do clube não fique sangrando, não fique sofrendo, como vem sofrendo nos últimos anos, com empresários bloqueando as contas do Corinthians na justiça, tá? Então, o André Cury, o que ele fez? Ele não queria que essa RCE entrasse em vigor, ele não queria que a RCE fosse homologada para o Corinthians. Então, ele entrou com um processo falando que o Corinthians estava fazendo fraudes inacreditáveis, mas o Corinthians conseguiu se mover na justiça, bateu de frente com o André Cury, o jurídico do Corinthians conseguiu bater de frente com o André Cury e conseguiu derrotar ele nesse processo em específico, tá? Obviamente tá rolando outros, a gente sabe que o Corinthians ele é um catado de processos, tem muito mais credores bloqueando o clube, mas esse foi um dos processos que o Corinthians conseguiu sair por cima, conseguiu ganhar, e também um dos mais importantes, porque a RCE pode ser uma salvação para o Corinthians financeiramente, pode ser um dos acertos mais gigantescos da gestão do Augusto, e é muito importante que ela entre em vigor, porque é pelo menos uma luz no fim do túnel para esse time que está destruído financeiramente, para esse clube, né, que está destruído financeiramente, que precisa se reerguer nesse quesito. Então é muito importante que o Corinthians consiga homologar esse RCE, e segundo o Luiz Fabiani da Band, está próximo de ser homologado. Então a gente fica aqui na torcida para que isso aconteça o mais rápido possível, beleza? Agora, o último assunto importante aqui, tá? De informações para vocês. O Corinthians está se preparando, como eu falei para vocês, para jogar a decisão de quarta-feira contra o CV na Neoquímica Arena, na Libertadores, tá? E o que eu tenho para falar para você sobre o time improvável é que o Ramon Dias, ele tá pensando em ir, cara, e com tudo. Ir pra cima dos caras desde o primeiro minuto e fazer o tanto de gols que for necessário. Por quê? Porque ele tá pensando, segundo informações da UOL, do GE, da Itatiaia, o Corinthians, ele tá pensando, o Ramon tá pensando em meter 3 atacantes. Ou seja, ele quer tirar um volante do meio campo e colocar 3 atacantes. Ele quer poder colocar Thales Magno, Yuri Alberto e Memphis, sabe? No mesmo time, junto com o Garro atrás. Ou seja, ele tiraria o Martins, ele tiraria o Alex Santana, que também pode ser titular. Então ficaria meio que lá na frente. Quer dizer, do meio para frente, ficaria Bidon, Carrijo e Garro, uma trinca no meio campo, e também uma trinca lá no ataque. Thales Magno, Yuri Alberto e Memphis. Então é isso que o Ramon tá pensando em fazer para começar desde o primeiro minuto em cima dos caras. O que eu acho disso? Cara, é uma ideia válida. Eu acho que faria sentido ele testar, porque a UCV é um time medíocre, muito abaixo do medíocre ainda, né? Mas a formação de 4 no meio campo losango, ela vem dando muito certo. Ela vem dando muito certo. Por que não vem dando certo nos últimos jogos? Nos últimos jogos, eu falo, fazendo essa análise. Porque o time tá entrando de salto alto. O time tá achando que já ganhou alguma coisa pelo Corinthians, que já ganhou algum título, que já tá na história do Corinthians, que são ídolos da torcida, e estão entrando de salto alto, com uma soberba impressionante. Uma soberba que não faz sentido. Então, o Corinthians ele não tá conseguindo fazer essa formação de novo dar certo, formação essa que deu certo no final do ano passado, porque o time tá molenga. O time tá, numa moleza inacreditável, numa moleza absurda. Então, eu acho que se o Corinthians entrar com foco, concentração, realmente querer se classificar na quarta-feira, tanto faz o esquema, tá? Mas só falando mesmo, porque eu não curto muito essa formação de 3 atacantes que o Ramon tá fazendo, principalmente porque o único ponto do Corinthians é o Thales Magno. Não existe outro ponto no Corinthians a não ser o Thales Magno. Então você fazer 3 atacantes, eu acho meio desnecessário, tendo em vista a formação que vinha dando certo nos últimos jogos, principalmente do ano passado, tá? O time que tem que mudar essa mentalidade, acordar e voltar das férias, entende? Mas, rapaziada, o que eu queria falar pra vocês era isso, tá? Missão de informações aqui pra vocês, tudo resumido pra vocês, de mão beijada, e eu queria dar um recado muito importante.
Se vocês estão curtindo os vídeos, se vocês, cara, querem ver mais conteúdos desse tipo aqui, velho, se inscreve no canal, fica de olho no conteúdo que a gente tá fazendo também no TikTok, no Instagram e também no Shorts, tá bom? O conteúdo que a gente tá fazendo lá, cara, tá muito absurdo, vocês vão gostar demais, velho. Todo corintiano que se preze deveria dar uma olhadinha nos cortes que a gente tá fazendo no Instagram, no TikTok e nos Shorts, beleza? Esse canal aqui, o Visão Alvinegra, ele tende a crescer muito, a gente tá fazendo uns projetos muito insanos, vai vir lives por aí, vão vir sorteios de camisas, de itens do Corinthians, sorteio até de ingresso pra tour na arena. Então você que mora, velho, muito longe, a gente pode sortear um ingresso para você vir aqui para São Paulo e também no tour da Neoquímica Arena. Então, cara, tem tudo para ser muito foda o que vai acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas aqui no canal Visão Alvinegra, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo junto e vai Corinthians!